Estamos iniciando, então, mais uma videoaula de matemática, primeiro ano. Hoje nós vamos trabalhar com o gráfico da função quadrática, o gráfico da função do segundo grau. Então, além do material do livro didático, do PET, nós vamos hoje estar usando o GeoGebra para desenhar o gráfico. Eu vou fazer gráfico manualmente, mas para não demorar muito e ser mais prático, nós vamos usar o GeoGebra para poder estar fazendo os outros gráficos. Então, vamos iniciar a nossa correção do PET, volume 2. Vamos lá. Indo, então, aqui para o PET, volume 2 do PET, nós fizemos uma introdução da função, né? E agora, no PET, volume 3, nós vamos trabalhar, então, com a função do segundo grau. Nós dizemos que a função, ela é todo número real, e ela é do segundo grau, ou quadrática, quando ela pode ser escrita na forma f de x, que é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, considerando que a, b e c são números reais. E lembrando que o a, ele nunca pode ser zero, porque se o a for zero, esse x ao quadrado ele vai sumir, e aí ela vai deixar de ser uma função quadrática, que é o que nós estamos estudando agora. E hoje nós vamos focar na representação gráfica da função quadrática. O gráfico da função quadrática é uma curva, e essa curva recebe o nome de parábola. A parábola, então, a gente vê diversas situações. Antena parabólica, né? A gente vê parábola, e às vezes pontes, em diversas coisas a gente vê essa curva, né? Que ela é simétrica. Esse que está destacado em azul aqui é o que nós chamamos de eixo de simetria. Por que eixo de simetria? Se nós dobrássemos, se aqui fosse uma folha de papel, e se nós dobrássemos essa folha em cima dessa linha azul aqui, nós teríamos que essa parte coincidiria totalmente com essa parte. Então, eu digo que a figura é simétrica. Então, eu posso traçar aí um eixo de simetria. E hoje nós vamos ver, então, os diversos elementos que influenciam no gráfico da função quadrática, ou seja, na construção desta parábola. Vamos a algumas características importantes da parábola. Como nós vimos, a parábola, ela é definida por f de x, que é ax mais ax ao quadrado mais bx mais c. Então, a definição da função quadrática é f de x, que é ax ao quadrado mais bx mais c. Então, essa é a definição. Agora, cada um destes elementos, eles influenciam no gráfico, na construção do gráfico. E também o delta, que a gente sabe que o delta é b ao quadrado menos 4ac. O delta também é chamado de discriminante. E o delta, ele altera também graficamente a parábola. Então, vamos estudar primeiro o que o a, ele ocasiona, o que ele faz na parábola. O a gente sabe que ele pode ser positivo. A gente sabe que o a pode ser negativo. E nós sabemos que o a não pode ser igual a zero. Porque se o a for igual a zero, o x ao quadrado aqui, ele vai sumir. Então, ela vai deixar de ser quadrática. Então, ela deixaria de ser uma parábola e ela se tornaria uma linha reta. Vamos aqui no GeoGebra para a gente ver, então, quando que isso acontece? Ó, se eu tenho uma função
x mais 2. Aqui eu coloquei x ao quadrado, ó. X ao quadrado mais 3x menos 2. Menos 2. Coloquei errado aqui. Ok. Aqui eu tenho uma parábola, certo? Se nós tirarmos esse x ao quadrado aqui, ela se torna uma linha reta. Por quê? Porque o gráfico de uma função do primeiro grau, que é o que está representado aqui agora, é uma linha reta. Função do primeiro grau são grandezas lineares. No Enem costuma muito aparecer essa palavra, hein? Toda vez que forem grandezas lineares, são grandezas proporcionais. Isso quer dizer que é uma função do primeiro grau. Mas se nós acrescentarmos aqui o x ao quadrado, ela se torna uma função quadrática, uma função do segundo grau. Então, o gráfico dela é uma parábola. Então, a diferença com o x ao quadrado é uma parábola. Sem o x ao quadrado, ela é uma linha reta. Daí a necessidade, né, a obrigatoriedade, que para ela ser quadrática, o A só pode ser, então, positivo ou negativo. Certo? Então, vamos lá. E quando o A é positivo, o que acontece com o gráfico dessa parábola? Essa parábola, quando o A é positivo, ela é virada para cima. A sua concavidade é voltada para cima. Toda vez que o A é positivo, concavidade da parábola voltada para cima. Toda vez que o A é negativo, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Certo? Então, o que faz ela ser virada para cima ou para baixo é o sinal do A. Vamos continuar. Agora nós vamos analisar o que o B gera na nossa parábola. O B, ele faz... a nossa parábola, ela tem uma metade crescente e ela tem uma parte decrescente. Diferente da função do primeiro grau, que ela ou é crescente ou é decrescente, a parábola ou a função do segundo grau, ela tem tanto a parte crescente como a parte decrescente. E o que faz essa mudança é o vértice. Não importa se ela é virada para baixo ou para cima, ela tem sempre uma parte crescente e uma parte decrescente. Então, vamos lá na nossa explicação do B. O B, ele pode ser positivo, o B pode ser igual a 0, ela pode faltar o termo B, tá? Não pode faltar é o A, mas o B pode. E ela também, ele também, né, o coeficiente B pode ser negativo. Então, o B pode ser de 3 maneiras. E, graficamente, o que esse B vai ocasionar na minha parábola? Ele tem a ver justamente com a parte crescente e a parte decrescente da parábola. Então, quando o B é positivo, está relacionado com a parte crescente da parábola. Quando B é igual a 0, está relacionado com o vértice. E quando B é negativo, ela é decrescente. Ela está relacionada com a parte decrescente. Mas qual é a relação, então, que existe aqui? Eu vou fazer apenas a virada para cima, mas também poderia ser a virada para baixo. Vamos desenhar aqui as parábolas e vamos entender essa relação que eu estou falando para vocês. O desenho está tão bem feito, mas é mais para nós termos uma noção.
Então, a parábola, essa aqui é a parte crescente da parábola. Quando B é positivo, essa função, ela vai cortar o eixo Y na sua parte crescente. A função quadrática, ela sempre cruza com o eixo Y. Porém, quando B é positivo, ela vai cruzar com o eixo Y na sua parte crescente. Quando B é zero, ela vai cruzar com o Y no vértice. Então, o Y, ele vai ser o próprio eixo de simetria da parábola. E quando o B é negativo, ela vai cruzar com o eixo Y na sua parte decrescente. Todos esses detalhes nós vamos analisar daqui a pouco no gráfico, tá? A gente vai construir o gráfico e vai estudar todos esses detalhes do gráfico. Então, B positivo cruza na parte crescente. B igual a zero, ela cruza o Y no vértice. E B negativo, ela cruza o Y na sua parte decrescente. Se ela fosse virada para baixo, seria a mesma coisa, viu? Então, vamos agora analisar o termo C. O termo C, ele também pode ser dessas três maneiras. O C pode ser maior que zero, o C pode ser igual a zero, e o C pode ser menor que zero. Pode ser negativo. Agora, o C, ele é onde a função corta o eixo Y. Se ele for positivo, vai cortar acima, na origem e abaixo. Então, nós temos aí essas três possibilidades aí. Ela pode cruzar acima, abaixo ou na própria origem. Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui, então, exemplos de parábolas para nós entendermos a situação. E lembrando que eu estou desenhando todas voltadas para cima, mas se fosse voltada para baixo, era a mesma coisa, tá? Então, essa função, ela vai cruzar com o eixo Y acima da origem. A origem está aqui, né? Se o C é positivo, ela vai cruzar com o eixo Y na sua parte positiva. Caso ela tenha um C igual a zero, ela vai cruzar com o Y na origem, certo? Ela vai cruzar com o Y justamente na origem. E caso C seja negativo, ela vai cruzar com o Y na sua parte negativa, abaixo do eixo X, abaixo da origem, a parte negativa do eixo X, do eixo Y, desculpa. Então, nós vimos aí diversos elementos do gráfico. Está faltando um, está faltando discriminante, está faltando delta. O delta, ele pode ser positivo, o delta pode ser igual a zero, e o delta pode ser negativo. Então, eu tenho aí essas três possibilidades para o delta, para o discriminante. Se o nosso delta é positivo, vamos desenhar aqui. Se o delta é positivo, a parábola, ela atravessa o eixo X. Ela vai cortar
cruzar o eixo X em dois lugares, onde eu chamo de X1 e de X2. Não importa se ela está virada para baixo ou para cima, a mesma coisa. O importa é que ela vai cruzar com o eixo X em dois pontos distintos, chamado de raízes, que são o X1 e o X2. Se o delta for negativo, for igual a zero, ela vai simplesmente encostar no eixo X. Ela vai cruzar no eixo X em um único ponto. E esse único ponto é o que nós chamamos de vértice. Tá? E se o delta for negativo, aí a gente, quando fazia lá no 9º ano, adorava que dava delta negativo, para não ser preciso acabar a conta, né? Porque a gente colocava, não tem raízes reais. O que é não ter raízes reais? O não ter raízes reais é não ter esse valor que ela encosta, que ela cruza com o eixo X. Certo? Então, agora que a gente fez uma explicação gráfica da parábola, nós vamos lá para o PET, para a gente começar, então, a gente continuar e resolver os exercícios. Então, essa explicação que veio aqui no PET, a única coisa que faltou eu falar é sobre o valor máximo e o valor mínimo. O vértice, se a parábola tiver com A positivo, ela é virada para cima. Então, o vértice fica na pontinha de baixo. Aí ele recebe o nome de ponto mínimo. Caso a parábola está voltada para baixo, o vértice fica lá no alto. Então, o que acontece? Acontece que ele se torna o valor máximo que a função atinge. Ela vai subindo, 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 chegou no máximo, aí ela começa a decrescer, certo? Então, aí vem falando diversas situações, a igrejinha de São Francisco, lá na Pampulha, né, são várias parábolas, mas pegando a central aqui, nós vemos que é o desenho certinho da parábola e o vértice lá no topo. Por quê? Porque a concavidade é voltada para baixo, então o vértice é o valor máximo, no caso aqui a altura máxima. Uma ponte, outra ponte, desenhos de parábola. Então, nós vimos aí toda aquela explicação que eu passei do vértice, né? Do vértice não, desculpa, do delta. Se o delta é positivo, ela corta o x duas vezes. Se o delta é zero, ela encosta no eixo x, né? No seu próprio vértice. E se o delta é negativo, ela não tem raiz. Ela não encosta na linha X. É aquilo que eu já expliquei. Então, agora nós vamos para os exercícios do PET, nós vamos fazer a correção. Eu já fiz a correção aqui no caderno e vou mostrar para vocês, para ficar mais rápido, porque essa parte aí, ela é bem simples. Então, vamos lá. Deixa eu focar aqui. Complete a tabela indicando se cada expressão é uma função quadrática. E se for, dá os valores de coeficiente A, B e C. 3x ao quadrado mais 12x. É quadrática? Sim. O A vale 3, o B vale e o C vale 0. A segunda é quadrática? Sim. O A vale 5, o B menos 40 e o C menos 40. Lembrando que a função quadrática... Só um minutinho, gente. Problemas técnicos. Só um minutinho. Vamos lá. Lembrando que a função quadrática, ela é definida por f de x, que é ax ao quadrado mais bx mais c. O que está com a, ou melhor, o que está com x ao quadrado é o a. O que está com x é o b. E o que está sozinho é o c. Certo? Então, aqui, o a é 5, o b é menos 40 e o c também menos 40. Vamos focar aqui a tela do celular para vocês enxergarem melhor. Continuando aí. Na próxima,
É quadrática? É. Olha aqui o x ao quadrado, ó, que eu até destaquei. O A vale menos 1/4. O B vale 0. Não tem o termo x aqui, então o B vale 0. E o C vale 400. Olha a próxima. É uma equação, uma função sobre a altura em relação ao tempo. O t ao quadrado aqui, ó. Se ela tem t ao quadrado, ela é quadrática, sim. O A vale menos 5. O B vale 20. E ela não tem o termo C, então ele vale 0. A próxima. 5x ao quadrado é quadrática? Sim. Olha o x ao quadrado aqui. Então, o A vale 5, o B vale 0 e o C também vale 0. Vamos agora para a próxima. A próxima, à primeira vista, ela não era quadrática, porque nós não tínhamos o x ao quadrado de forma nítida aqui. Porém, se eu resolver essa multiplicação de binômios aqui, eu vou obter o resultado x ao quadrado menos 8x menos 9. Então, sim, ela se torna uma função quadrática. O A vale 1, o B vale menos 8 e o C vale menos 9. E a última, x ao quadrado menos 2, é quadrática? Sim, olha o x ao quadrado aqui. O A vale 1, o B vale 0 e o C vale menos 2. Feita, então, a correção da atividade número 1. O exercício aqui pediu que nós desenhássemos um gráfico de uma parábola dessa aqui. Então, eu vou fazer o gráfico manualmente e eu vou fazer o gráfico da função. Vou pegar uma função aqui, ó. Eu vou fazer no papel normal, em papel quadriculado, tá? Eu vou fazer o gráfico da função f de x, que é igual a... Deixa eu ver uma aqui que é completinha. X ao quadrado menos 2x mais 4. Para fazer o gráfico da parábola, por ela ser uma curva, eu necessito de pelo menos 5 de seus pontos. A linha reta eu preciso de 2 pontos. A curva eu preciso de pelo menos 5. Eu vou fazer aqui a tabelinha, substituindo alguns valores de x e calculando o resultado para depois desenhar o gráfico. Então, vamos lá. Eu vou colocar menos 2 no lugar do x. Então, vai ser f de menos 2. Tudo aonde tem x, eu vou colocar o menos 2. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, mais 4. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 2 vezes menos 2, menos e menos, mais. Mais 4, vai ficar igual a 12. Certo? Então, vai dar 12. Agora, eu vou fazer f de menos 1. Tudo onde era x, eu estou substituindo por menos 1. Então, vamos lá. Menos 1 ao quadrado, menos 2 vezes menos 1, mais 4. Menos 1 ao quadrado, 1. Menos e menos, mais. Mais 2, mais 4, vai me dar um total de 7. Eu esqueci de colocar aqui, hein? Agora o f de 0. Então, nós vamos colocar 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0, mais 4. 0 mais 4 é igual a 4. E em seguida, nós vamos fazer f de 1. 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, mais 4. 1 ao quadrado é 1. Menos 2 vezes 1
menos 2, mais 4. Vai ficar 5 menos 2, 3. E agora, o último valor que eu escolhi, gente, lembrando que os valores de x eu escolho, porque a parábola, ela é infinita. Agora mesmo, nós vamos fazer ela no GeoGebra aqui, para vocês verificarem que vai dar certinho da forma que eu estou fazendo. 4 menos 4 mais 4 é igual a 4. Então, vamos lá. Agora, nós vamos desenhar o nosso plano cartesiano manualmente. E neste plano cartesiano, nós vamos representar estes pontos que estão marcados aqui, ó. Menos 12, menos 2 e 12, menos 1 e 7, 0 e 4, 1 e 3, 2 e 4. Então, vamos desenhar o nosso plano cartesiano no nosso papel quadriculado. Vamos lá? Isso aí. Agora vamos destacar aqui o eixo X. Esse é o eixo X. Está desenhado o nosso plano cartesiano. Vamos aumentar esse zero, que ficou muito pequenininho. Vamos lá. Agora, nós vamos marcar o primeiro ponto. Menos 2 e 12. Menos 2 na linha X e 12 na linha Y. Menos 1 e 7. Menos 1 na linha X e 7 na linha Y. Vamos marcar 0 e 4. Se tem 0, fica em cima de um dos eixos. Como o 4 está no eixo Y, nós vamos representá-lo aqui no eixo Y. E agora nós vamos destacar aqui 1 e 3. 1 no eixo X, 3 no eixo Y. 2 e 4, 2 no eixo X, 2 no eixo Y. Já vimos que aqui é o vértice da parábola, né? Então, o desenho dela vai ficar aproximadamente dessa maneira aqui, ó. Desenhei aí a nossa parábola. Pontos importantes a destacar nessa parábola. Depois a gente vai fazer no GeoGebra, que ela vai ficar mais bonitinha que a minha. Vamos lá. Primeiro ponto. O A vale quanto aqui? O A, se não está aparecendo, é porque o A vale 1. Se o A vale 1, é positivo. Por isso, a concavidade da parábola ficou voltada para cima. Segundo ponto. O B aqui vale menos 2. O nosso B é negativo. Observem aonde a função cortou o eixo X, o eixo Y. Olha aqui. Ela cortou o eixo Y aqui, ó, na sua parte decrescente. Por quê? Porque o B foi negativo. E o C vale 4. Positivo. Olha onde que ela cruzou com o eixo Y. Justamente no 4 do eixo Y. No 4 positivo. Então, isso não é coincidência, viu? Ela realmente vai cruzar com o eixo Y no 4. Segundo detalhe. Vamos fazer o delta aqui, que a gente não fez. O delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O delta é 4 menos 16, o delta é menos 12. Delta negativo, ela não tem raiz real. O que isso faz com o gráfico dela? Faz com que o gráfico não cruze com o eixo X.
delta negativo, ela não tem raiz, ou seja, ela não cruza com o eixo X. Vamos fazer agora o mesmo cálculo no GeoGebra, só para a gente ter certeza que é essa resposta mesmo, tá? Opa, só um minutinho, gente, eu errei aqui, ó. Eu tinha que ter x ao quadrado, agora vamos descer aqui, menos 2x mais 4. X ao quadrado. Deu errado aqui, não sei por quê, hein? Vamos de novo. X ao quadrado ela tá voltando nessa aqui. Vamos pôr uma entrada nova aqui. X ao quadrado menos 2x mais 4. Só um minutinho, gente. Eu vou mudar de lugar aqui. Porque testei ontem, deu tudo certinho, mas na hora da prática, né? Aqui tá achando as raízes, né? Isso que eu quero, gente. Gente, deu um probleminha técnico aqui, mas vamos continuar aqui no meu plano cartesiano mesmo, depois eu volto aqui para o GeoGebra, porque eu testei tudo ontem, deu tudo certinho, mas quando chegou hoje aqui, eu não sei o que aconteceu aqui, que deu tudo errado. Vamos no meu papel mesmo, que tá certinho. Então, é isso aí. O gráfico é uma parábola, nós analisamos, então, todos os fatores. O exercício número 1 está resolvido. Vamos agora para o exercício número 2. Só que antes do exercício número 2, eu vou colocar aqui o PDF para a gente ir na sequência. Esse aqui eu já corrigi, né? Então, vamos lá. Aqui está falando da fórmula de Bhaskara, né? Que é aquela que eu passei para vocês. Menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é B ao quadrado menos 4A, sobre 2A. Aqui está ensinando alguns exemplos. Agora, algo importante que nós vamos ver sobre as raízes. Então, a fórmula, eu vou colocar aqui de novo. Eu vou colocar aqui de novo, para vocês irem analisando e vendo a questão aqui do delta, que é o que a gente acabou de ver lá. Toda vez que o delta é negativo, ela fica igual esse gráfico que a gente acabou de desenhar. Ela não tem o valor de x1 e de x2. Isso faz com que ela não tenha raízes, não tenha lugar aonde ela corta o eixo X.
Toda vez que o delta é igual a zero, ela vai cortar o eixo X em um único lugar. E toda vez que o delta é positivo, ela vai cortar o eixo X em 2 lugares. Certo? Então, é isso aí que nós vamos fazer. E para fazer esse cálculo, o x1 e o x2 que eu faço pela forma de Bhaskara é aonde a função corta o eixo x, certo? Então, é isso aí que a gente vai ver a partir de agora. Vamos, então, na correção da próxima atividade, atividade número 2. Atividade número 2, ela está aqui no meu caderno, vamos lá. Determine as raízes. Eu já fiz tudo aqui. O cálculo das raízes, ele é achar o x1 e x2. Então, eu fiz o delta, eu fiz o x1 e eu fiz o x2 para cada um destes valores, certo? Então, vamos aí na letra A. Na letra A, o delta deu 25. E o x1 deu menos 3 e 2. Quer dizer que a minha parábola, ela vai cortar o eixo x em menos 3 e 2, certo? Se fosse aqui, ó, ela ia cortar no menos 3 e nos 2. Como o delta deu 25, como o delta deu um valor positivo, nós vamos ter que ela vai cortar como o delta deu um valor positivo, ela vai cortar o eixo x por 2 vezes. Vamos aqui, voltar aqui para o GeoGebra, que agora eu acho que eu consegui fazer com que dê certo. Eu tinha clicado em alguma coisa errada aqui. Vamos lá para o GeoGebra, então. Acho que agora vai, gente. Agora vai. Ó, x ao quadrado mais x menos 6. Olha o gráfico da função. Olha aonde, eu vou minimizar um pouquinho aqui, para destacar melhor. Olha aonde a função cortou o eixo x. Ela cortou o eixo x nas suas raízes, no menos 3 e no 2, que é justamente o x1 e o x2. Como o delta foi positivo, ela atravessou o eixo x. Vamos olhar aqui, ó. O A vale 1. Então, o A é positivo, a parábola ficou virada para cima. O B vale 1. Então, ela cortou aqui na sua parte crescente. Olha que ela encontrou com Y, olha como que ela está subindo. Ela encontrou com Y na subida. E o C vale quanto? O C vale menos 6. Olha onde que ela cortou o Y. No menos 6. Agora deu certinho para mostrar o que eu queria mostrar para vocês. O A faz com que a parábola positiva, parábola voltada para cima. B positivo, cruza o Y na parte
crescente. O C, o termo independente, é menos 6. Ela cruza com o Y no menos 6. Como o nosso delta foi 25, foi positivo, ela cortou o X em 2 lugares. No X1 e no X2. Então, está resolvido aí a letra A. Vamos resolver aqui no nosso gráfico, agora já que deu certo? X ao quadrado menos 8x. Eu vou ter que minimizar um pouquinho aqui, para vocês conseguirem visualizar os detalhes. Estão aqui. Nós fizemos A positivo, parábola voltada para cima. O B é menos 8. Olha como ela corta o Y na sua descida, na parte decrescente. E o C vale 0. Não tem o C aqui, ó. Por isso, ela cortou o Y na origem, onde o Y vale 0. E o último detalhe. Eu não fiz o delta aqui, mas se eu fizesse o delta, ele daria 64. Um delta positivo. Por isso, ela cortou o X 2 vezes. Cortou no 0 e no 8, que são justamente as raízes que nós fizemos aí, ó. Olha as raízes que nós achamos. 0 e 8. Aí cortou o Y, cortou o X no 0 e no 8, que são justamente as raízes. Vamos fazer agora a letra C. X ao quadrado mais 7x mais 12. Vamos lá? Vamos puxar um pouquinho aqui para a gente enxergar melhor. Olha, primeiro ponto, A positiva, a parábola é voltada para cima. O B é 7, positivo. Ela cruzou o Y na subida. Segundo detalhe, o C vale 12. Ela cruzou o Y no 12. E aqui a gente vê o X1 e o X2. Vamos aumentar um pouquinho aqui? Só para vocês verem melhor, porque aqui ficou um pouco pequenininho, ó. Aí. Olha onde ela cortou o eixo X. Ela cortou o eixo X 2 vezes, porque o delta é positivo, o delta é 1, né? Foi 1, delta foi 1, positivo. Por isso, ela cortou, aqui é 48, tá? Por isso, ela cortou o X 2 vezes, no menos 4 e no menos 3. X1 e X2. É onde ela corta o eixo X. Vamos agora para a letra D. X ao quadrado menos 13x mais 9. Eu vou ter que minimizar aqui para achar onde que foi feito o gráfico aqui, hein? Ó. Vou minimizar mais um pouquinho, aí. Olha essa aqui. Essa aqui, o delta deu 133. Não tem uma raiz exata. Por isso, ela não cortou o X no lugar certinho. Mas dá para a gente ver certinho os valores aqui. A positivo, parábola virada para cima. B negativo, ela cortou o Y na parte decrescente. O C vale 9. Olha aqui, aonde que ela cortou o Y. Vamos aumentar aqui um pouquinho para vocês verem que foi no 9, ó. Apareceu, ó. Ela cortou o Y no 9. Vamos aumentar mais um pouquinho para aparecer o 9 aqui. Apareceu, ó. Ela cortou o Y no 9. Vamos puxar aqui, ó. Agora, onde que ela cortou o X? Não dá um valor exato, dá 0,75 e 12,25. Se eu aumentar bastante o zoom aqui, ó. Vou aumentar o zoom mais um pouquinho.
Ó, 0,75, certo? Então, corrigimos assim o número 2. Vamos corrigir o número 3 agora. Vamos lá, o número 3. Observando o gráfico, nós vamos falar se a concavidade é voltada para baixo ou para cima. A concavidade aqui é para cima, porque o A foi positivo. Quais são as raízes? Ela tem uma raiz só. A raiz dela cortou o x no 0. E aonde que é o vértice? O vértice é na origem. É no ponto 0, 0. Agora vamos para outro exercício aqui, virando a página. Virei aqui, vamos focalizar. Ok. Essa parábola é voltada para baixo. Então, a concavidade dela é para baixo. As raízes dela são -1 e 3. E aonde que é o vértice dela? O vértice dela está aqui, ó. O vértice dela é 1 e 4. Vamos fazer essa parábola aqui no GeoGebra, que a gente ainda não fez nenhuma negativa. Vamos fazer essa negativa aqui? Menos x ao quadrado, mais 2x, mais 3. Eu vou arrumar o zoom aqui, pra gente... Aí, olha como que ela ficou igualzinha a nossa ali, ó. Aonde que ela cortou, ela tá voltada para baixo, porque o A é negativo. O B não é 2 positivo, ela cortou o Y na subida. Aqui não é menos 3? Aqui eu pus mais ou menos 3? Mais 3. Por isso ela cortou o Y aqui, ó, no ponto 0 e 3. Aonde que ela cortou o eixo X? Nas suas raízes. No -1 e 0 e no 3 e 0. Porque as raízes são -1 e 3. Certinho? Então, está corrigido aí. Agora, nós vamos lá para o nosso caderno de novo, para a gente fazer essa questãozinha do Enem aqui, ó. Essa questãozinha deu um pouquinho de trabalho, tá? Ela está falando justamente da igrejinha, caiu no Enem de 2017. Vamos colocar aqui no nosso PDF, para você ver o exercício. Aqui. Depois eu venho com a resolução aqui. A Igrejinha de São Francisco de Assis é uma obra arquitetônica modernista, localizada na Lagoa da Pampulha. Ela possui abóbadas parabólicas, são parábolas, né? Como mostra a figura. Aí aqui a gente consegue ver alguns detalhes. E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos desenhar um plano cartesiano em cima dessa igrejinha aqui. Só um minutinho que eu vou ter que focalizar a tela do celular para vocês visualizarem aonde que eu vou desenhar aqui o meu plano cartesiano. Eu vou desenhar aqui um plano cartesiano pegando o eixo de simetria da igrejinha, tá? Ó, aqui vai ser o meu eixo Y. E aqui vai ser o meu eixo X. Então, as raízes dela, aqui tem 5 metros, ó. Então, as raízes vão ser -5 e 5. E eu quero descobrir a altura. A altura vai ser o vértice da parábola. Então, aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos usar uma fórmula. Vou arrumar aqui para vocês verem a fórmula. Nós vamos usar essa fórmula aqui.
Só um minutinho. Que meu tripé deu um probleminha aqui. Virou. Voltou. Ok. Só focalizar aqui e tomar cuidado para o celular não cair de novo, porque ele pesou muito, caiu. Então, arrumamos aí. Existe uma fórmula que é Y, que é igual o A, né, o A, coeficiente angular, o A, que multiplica x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. A gente sabe que as raízes são menos 5 e 5. E que isso aqui é um produto notável, diferença de 2 quadrados. Então, vai ficar A, que é igual a x ao quadrado menos 25. Aí, nós vamos agora para o delta. Nós sabemos que o y do vértice, ele é menos delta sobre 4A. Certo? Então, nós sabemos que nesse caso aqui, a gente já sabe, só um minutinho. Nesse caso aqui, a gente já sabe esses valores aqui. E eu sei um outro ponto aqui, o que vai me ajudar. 4 e 3. Então, eu vou substituir. Eu sei que o y, ele é... Eu vou substituir aqui. Que o y é 3. E o x é 4. Então, essa parte aqui, ó, não vou usar por enquanto não, tá? Daqui, ó, eu pulei para cá. O y vale... Gente, vocês não estão vendo, né? Vocês desculpem aí que eu viajei um pouquinho aqui. O y é 3. E o x vale 4. Resolvendo aqui, nós vamos descobrir que o A vale menos 1/3. Esse A aqui, ó. Menos 1/3. Agora, eu consigo substituir, porque eu sei que o y do vértice é menos delta sobre 4A. E é ele que eu preciso achar, porque ele é a minha altura. Então, vamos lá. Eu consigo reescrever a minha equação. Porque aqui não é 1/3? Menos 1/3? Menos 1/3 vezes x ao quadrado, menos 1/3 x ao quadrado. Menos 1/3 vezes menos 25, mais 25/3. Então, eu encontrei a minha equação. Eu sei que o y do vértice é menos delta sobre 4A, eu vou ter que achar o delta. O delta é, o A vale menos 1/3. O B vale 0. E o C vale 25/3. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Aqui vai ficar menos 4 vezes menos 25, mais 100 dividido por 9. Só que aqui eu tenho que dividir por 4, viu? Vezes A. Então, vai ficar menos 100 sobre 9. 100 sobre 9 dividido por 4 vezes menos 1/3. Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 25/3 aqui. Então, gente, essa conta ela é um pouquinho mais complexa. Mas aí, na próxima semana, a gente pode retomar ela, tá? Porque eu preciso, já são 9h30, e eu preciso falar um pouquinho sobre a semana 3, tá? A semana 3 vai ser o estudo do sinal. Então, na semana 3, vocês vão ter esses exercícios aqui, deixa eu voltar para o PDF. Ó, nós vamos trabalhar com as raízes distintas, aquilo que a gente já viu, né? Que eu já passei para vocês. Mas o que tipo de exercício que vocês vão fazer para mim? Nós vamos determinar onde corta o eixo X e aonde corta
o eixo Y. Se alguém quiser usar o GeoGebra para dar uma mãozinha, não tem problema, não. Então, esse vai ser o assunto da semana que vem. Então, nós precisamos finalizar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, na próxima aula, a gente continua e faz aí mais explicações, certo? Um bom dia a todos.